E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resolução aí de questões, agora com o assunto logaritmo. Então, essa questão aqui é um exercício de fixação, né, para a gente poder desenvolver as principais propriedades de logaritmo, beleza? Antes de resolver essa questão aqui, vou relembrar aqui com vocês algumas propriedades de logaritmos que nós temos para poder desenvolver essas questões aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos ver agora aqui o log da soma, né? O log de A vezes B numa base C, ele fica como? Ele fica o log de A na base C mais o log de B na base C. Então essa é uma propriedade aí que é recorrente aí nas questões. Beleza? O log agora da divisão, que é o log de A dividido por B numa base C. Como é que fica agora? A divisão, ele vai gerar para a gente uma subtração. Então vai ficar o log de A na base C menos log de B na base C. Beleza? Uma outra propriedade que nós temos aqui também é o log do expoente. Se eu tenho um log de A na base C e esse A está elevado a um B, número B, esse B aqui ele cai multiplicando o logaritmo. Então nós ficaríamos com log de A na base C multiplicado por B. Então, é a famosa aí regra do peteleco. Ele cai multiplicando o logaritmo. Beleza? Então, essas são as principais propriedades aí do logaritmo que a gente vai utilizar para resolver essas questões aqui. Beleza? Então, agora vamos para a primeira questão aqui. Desenvolva aplicando as propriedades dos logaritmos. Aí ele diz que A, B e C são números reais positivos. E na questão A, na letra A, ele dá um logaritmo aqui e pede para você desenvolver utilizando aquelas propriedades que a gente já viu agora. Tranquilo? Então, a primeira propriedade aqui, como a gente tem uma divisão, eu vou utilizar aquela propriedade do log da divisão. Então vai ficar, repete a base, vai ficar 2AB, né? Menos aqui o log de C sobre 2. A gente utilizou aqui a propriedade da divisão, que é o log, né? Fica o log da subtração aqui. Beleza? Agora aqui a gente pode desenvolver essa primeira parte aqui utilizando o quê? O log do produto. Então nós vamos ficar com log de 2 na base 2 mais log de A na base 2 mais log de B na base 2. E eu vou repetir essa última expressão aqui porque ela não tem mais como desenvolvê-la. Beleza? Então, a gente desenvolveu agora. Aqui a gente ainda poderia colocar o 1. Todo log, né, quando o logaritmando e a base dele são iguais, a gente sabe o quê? Que isso resulta em 1. Então, ficaria 1 mais log de A na base 2, log de B na base 2, menos log de C na base 2. Então, essa seria a letra A. Agora, vamos para a letra B. Ele dá novamente um log aqui, né? E a gente vai desenvolver esse log. Primeiramente, eu vou tirar essa parte aqui de baixo através da propriedade do log da subtração, que é da divisão, né? Quando eu tenho um log de uma divisão, ele vira log de subtração. Beleza? Então, nós vamos ficar com log de 3 na parte de baixo, na base, A ao cubo vezes
A ao cubo vezes B ao quadrado menos log de C à quarta na base 3. Beleza? Então, daqui para cá, a gente utilizou a segunda propriedade que a gente viu no início do vídeo. Tranquilo? Aqui, novamente, agora eu vou aplicar o log da multiplicação, que ele vira uma soma. Então, isso aqui vai ficar como log de A ao cubo na base 3 mais log de B ao quadrado na base 3. E aqui, nesse log aqui, eu já posso resolver aquela regra do peteleco, que esse número 4 ele cai multiplicando aqui na frente do log. Então vai ficar menos 4 log de C na base 3. Beleza? Mais uma vez aqui, ó, como eu tenho um expoente no logaritmano, ele cai aqui multiplicando. Então aqui novamente eu vou aplicar essa regrinha do peteleco. Então nós vamos ficar com 3 vezes log de A na base 3 mais regra do peteleco aqui novamente nesse log do meio. Então vai ficar 2 vezes log de B na base 3. E aqui não tem mais o que desenvolver, a gente vai somente repetir. Então vai ficar menos 4 vezes log de C na base 3. Então aqui a gente desenvolveu, foi o que a questão 1 pediu, desenvolva aplicando as propriedades e a gente desenvolveu utilizando as propriedades de logaritmo. Beleza? Agora vamos partir para a letra C. A letra C ele dá novamente um logaritmo de divisão aqui, né? Tem uma divisão, então a gente já vai partir para aquela segunda propriedade que a gente viu no início do vídeo, que o log da divisão ele vira uma subtração. Então vai ficar o log de A ao cubo menos o log de B ao quadrado vezes raiz de C na base 10. Beleza? Então a gente já começou a desenvolver aqui utilizando. Agora nessa primeira parte aqui, o que a gente pode utilizar agora? A gente pode utilizar a regra do peteleco mais uma vez. Que o expoente ele cai multiplicando. Então fica log de 3 vezes log de A na base 10. Beleza? Lembrando que esse log aqui, A na base 10, ele poderia ficar só assim, ó. Log de A. Quando não tem a base, a gente subtém que é 10. Então, às vezes, algumas questões ela não coloca o 10 aqui, que fica subentendido que o logaritmo é na base 10. Beleza? Nesse caso aqui ele colocou. Nessa segunda parte aqui, como a gente tem um produto, aqui a gente vai utilizar a regrinha que a gente viu lá do produto. Então vai ficar log de B ao quadrado na base 10 mais log de raiz C na base 10. Mais uma vez aqui a gente tem um B elevado a um expoente, então tem como desenvolver ainda. Então vou repetir aqui a primeira parte do logaritmo, que não tem o que desenvolver. Beleza? Então vai ficar 2 que multiplica a parte da frente. Então vai ficar 2 que multiplica todo o log. Log de B na base 10. Mais, aqui a gente tem como desenvolver. Esse raiz de C aqui, ele fica assim, ó. C elevado ao meio, né? A gente sabe que C elevado ao meio é a raiz de C, né? Aquele macetinho, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, né? Então, isso aqui a gente pode desenvolver como isso aqui, né? O radical ele pode ficar C elevado ao meio. E, mais uma vez, a gente pode aplicar a regra do peteleco.
né? Como o meio é um número inteiro, né? Uma fração, né? Número fracionário é um número real, na verdade, positivo, então a gente pode utilizar a regrinha do peteleco. Então, vai ficar meio que multiplica log de C na base 10. Aí agora, para finalizar a questão, esse menos aqui, ele vai trocar aqui o sinal, né, da parte de todos os parênteses, né? Aquela regra do chuveirinho, que quando tem um menos na frente, ele sai multiplicando todo mundo por menos 1. Então vai ficar 3 vezes log de A na base 10 menos 2 vezes log de B na base 10 menos meio de log de C na base 10. Então aqui a gente desenvolveu a questão, né, aplicando as propriedades do logaritmo. Agora para a questão 2 aqui, ele diz o seguinte: se log de 2 na base 10 aqui é igual a A e log de 3 na base 10 é igual a B, coloque em função de A e B os seguintes logaritmos decimais. Nessa questão, ele já disse que os logaritmos são decimais, porque quando ele omite aqui a base do logaritmo, a gente subentende que é 10, né? Que é decimal. Beleza? Ele quer que coloque esse logaritmo aqui em função de A e B. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer aqui um desmembramento do log de 6. A gente sabe que log de 6 a gente pode reescrever como log de 2 vezes 3. Beleza? E utilizando a primeira propriedade que a gente viu no início do vídeo, ele fica log de 2 mais log de 3 na base 10. Como a questão disse que o log de 2 na base 10 é A, então a gente vai substituir essa primeira parte aqui por A, mais... E essa segunda parte aqui, como ele disse que é B, a gente vai substituir por B. Então o log de 6 na base 10, ele vai ficar como? Em função de A e B, A mais B, né? Fazendo a soma aqui. Tranquilo? Agora vamos para a letra B. Ele diz log de 4, né, na base 10. Log de 4 na base 10. Então, como é que a gente pode resolver isso aí? O log de 4 na base 10, ele é log de 2 ao quadrado na base 10. Agora, utilizando a regra aqui do peteleco, né, esse 2 aqui, ele vem para frente. Então, vai ficar 2 vezes log de 2 na base 10. Como a gente sabe que o log de 2 na base 10 é A, então eu já vou fazer a substituição aqui. Então fica 2 vezes A. Tranquilo? Agora vamos para a letra C. Ele dá aqui log de 12 na base 10. Então a gente vai fazer de novo a transformação do 12. Né? A gente sabe que 12 é 4 vezes 3, então vai ficar log de 4 vezes 3. Utilizando agora a regra a primeira propriedade que a gente viu no início do vídeo, né? Ele fica log do número 4 mais log de 3, ambos na base 10. Log de 4, né, do número 4 na base 10, a gente viu que ele é o quê? Ele pode ser substituído por 2 ao quadrado. Mas o log de 3 na base 10 não tem mais o que desenvolver, ele vale B. Então eu já vou substituir aqui por B na questão. Aí mais uma vez aqui a gente vai aplicar a regra do peteleco, que o expoente do logaritmando ele cai multiplicando. Então ele vai ficar 2 vezes log de A, log de 2 na base 10 mais B. Só que a gente sabe que o log de 2 na base 10 é A, então eu vou substituir aqui na minha expressão. Então vai ficar 2A
mais B. Beleza? Então assim fica a letra C. Agora vamos partir para a letra D agora. A letra D ele pede log de raiz de 2 na base 10. Então, o log de raiz de 2 na base 10 ele vai ficar assim. Raiz de 2 a gente já viu que ele é 2 elevado a meio. 2 elevado a meio. E esse meio aqui a gente vai aplicar novamente, mais uma vez, a regra do peteleco. Fica meio vezes log de 2 na base 10. Só que a questão deu que log de 2 na base 10 é A, então vai ficar meio vezes A. Tranquilo? Então a gente colocou em função de A e de B os logaritmos abaixo aqui. Beleza? Agora vamos partir para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Ele fala, se log de 2 na base 10 é igual a 0,301, calcule o valor da expressão. Aí ele dá uma expressão aqui e a gente vai desenvolver essa expressão e colocar ela em função do número 2, log de 2 na base 10 para a gente achar o resultado dela aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente sabe que log de 20, a gente pode colocar o 20 como 2 vezes 10. O log de 40, a gente pode colocar como 4 vezes 10. Mais o log de 800, a gente pode colocar como log de 8 vezes 100. Beleza? Agora vamos desenvolver aqui. Essa primeira parte aqui a gente vai usar aquela propriedade no início do vídeo, que é o log da soma. Então vai ficar log de 2 na base 10 mais log de 10 na base 10. Lembrando que quando não tem a base, o logaritmo é 10. Agora vamos desenvolver essa segunda parte aqui. Ó. Vai ficar log do número 4 na base 10 mais log de 10 na base 10. Agora vamos desenvolver essa terceira parte aqui do logaritmo. Fica log de 8 mais log de 100. Beleza? A gente está aumentando a expressão, mas a gente está desmembrando para poder colocar aqui em função de 2 para poder resolver. Essa primeira parte aqui a gente já conseguiu, né? A gente já sabe que o log de 2 é... Então, essa primeira parte aqui a gente já desenvolveu. Log de 10 na base 10, toda vez que o logaritmando e a base são iguais, são idênticas, a gente sabe que é 1. Então, aqui, a gente já sabe que é 1. Beleza? Agora vamos desenvolver essa parte aqui. Log do número 4, a gente pode colocar assim, ó. Log de 2 elevado ao quadrado. 4 é 2 elevado ao quadrado. Beleza? Aqui a gente tem o mesmo logaritmo ali. Então, vai ficar 1. Log de 10 na base 10 é 1. Esse logaritmo aqui a gente pode desenvolver da seguinte forma. A gente vai colocar 8 como 2 ao cubo, para poder futuramente usar a regra do peteleco e colocar em função de 2. E, mais uma vez aqui, a gente vai fazer o seguinte. 100 a gente vai colocar como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Vamos desenvolver isso aqui. Utilizando agora a regra do peteleco, vai ficar 2 vezes log de 2 na base 10. 3, utilizando a regra do peteleco, vai ficar 3 vezes log de 2 na base 10. E utilizando a regra do peteleco aqui também, a gente vai ficar com 2 vezes log de 10 na base 10. Tranquilo? Então a gente tem aqui um log de 2 na base 10, tem 2 aqui
3 aqui, 1, e aqui a gente vai ter aqui, ó, 1 também. Então, vamos lá. Então, vai ficar 1 mais 2 dá 3. Vou colocar aqui em cima. Então, vai ficar 3 mais. Então, eu tenho log de 2 na base 10, o outro log de 2 na base 10, então vai ficar esse mais esse vai ficar 3, com mais esse 5. Então, vai ficar 5 vezes log de 2 na base 10. A gente sabe que o log de 2 na base 10 é 301. Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes 0, 301. Agora, vamos desenvolver esse cálculo aqui. Então, vai ficar 3 mais 5 vezes 0,301 vai ficar 5 vezes 0, 5 vezes 3, 15, vai 1 aqui em cima. Como a gente tem 3 casas, então eu vou andar 3 casas aqui também, então vai ficar 1,505. Fazendo as contas aqui, a gente vai obter 4,505. Beleza? Então, finalizando o vídeo de hoje aqui, a gente tem essa questão 3 resolvida. Então, até a próxima aí.